amores, voltei agora para nossa aula de ciências. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer nossas atividades de português. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no grupo para a prof estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? Agora a gente segue com a nossa aula de ciências, onde a gente vai trabalhar lá na página 104 a diferença entre jardim, horta e pomar. Como a gente estava conversando na última aula, a gente sabe que a gente usa os vegetais para diversas atividades e para diversas maneiras no nosso dia a dia. Seja na produção de remédios, seja na nossa alimentação, seja na extração de matéria-prima para a confecção de alguma coisa, a gente está sempre lidando com essa exploração dos vegetais. Agora a gente vai entender como a gente separa, como a gente agrupa entre horta, pomar e jardim. Então, vou pedir para vocês abrirem o livro na página 104 para a gente entender essa diferença, certo? Os vegetais, eles podem ser classificados e separados de acordo com as suas características. Dessa forma, podemos separar os vegetais em 3 grupos, de acordo com o local onde eles são cultivados. Então, assim, galera, a gente pode separar os vegetais, classificar os vegetais de diversas maneiras. Como a gente utiliza, se é aéreo, aquático, aonde ele se desenvolve, mas a gente também pode separar através da maneira com que eles são cultivados. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. No jardim, por exemplo, são plantados vários tipos de flor: rosa, cravo, jasmim, margaridas, além de folhagens e samambaias. Então, quando a gente fala do jardim, quando a gente fala de vegetais de jardim, de plantas de jardim, a gente está falando de flores, de folhas, de samambaias, de vegetais que são cultivados para ornamentação, são cultivados para produção de chás, são flores. Quando a gente fala de horta, ali embaixo, ó, as flores servem para enfeitar as nossas casas, as igrejas e os ambientes em que vivemos. Muitas possuem um cheiro agradável. Então, quando a gente está falando de jardim, a gente tem que se remeter, a gente tem que pensar em flor. Se a gente está falando de jardim, a gente está falando de flor, certo? Na horta, são plantadas as verduras e os legumes. Por exemplo, batata, repolho, cenoura, cebola. Então, assim, galera, quando a gente fala de horta, a gente está falando de horta. A horta é onde a gente planta vegetais. É onde a gente planta legumes e vegetais. Então, quando a gente fala de flor, a gente está falando de jardim. A gente não está plantando uma flor numa horta. A gente está plantando a flor no jardim. E a mesma coisa em relação aos vegetais. A gente não pode plantar um vegetal num jardim. A gente vai plantar um vegetal na horta. Então, a gente tem que saber como falar, certo? E aí, ela serve para nos alimentar. E no pomar, encontramos as árvores que dão os frutos. Por exemplo, a mangueira, a laranjeira, a macieira e etc. Então, agora a gente consegue perceber a diferença entre os 3. Na horta, a gente tem verduras e legumes. No jardim, a gente tem as flores, e no pomar, a gente vai encontrar as árvores frutíferas, aquelas árvores que dão frutos, onde a gente vai ter as frutas. Então, quando a gente fala de fruta, a gente está falando de pomar, a gente não está falando de horta. Quando a gente fala de legumes e verduras, a gente está falando de horta. E quando a gente fala de flores, a gente está falando de jardim. Isso é muito importante que vocês entendam. Jardim é para flores e plantas. Na horta, a gente tem verduras e legumes. E no pomar, a gente vai encontrar as frutas. Beleza? Essa é a principal diferença entre horta, jardim e pomar. Beleza? Página 106, agora a gente vem com as atividades relacionadas a esse assunto. Olha só, atividade 1. Leia as afirmativas abaixo e marque com um X as corretas e depois copie-as. Letra A.
Marta foi buscar a laranja na horta. Laranja na horta, tá certo? Letra B. Ana foi buscar flores no jardim. Flor, jardim, tá certo? Letra C. Paulo foi buscar verduras na horta. Verduras na horta, tá certo? Carla foi buscar frutas no pomar. Fruta no pomar, tá certo? Então, vocês vão fazer um xizinho somente naquela frase que tiver certa, beleza? Atividade. E depois vocês vão copiar as 3 frases que tiverem certas ali embaixo. Atividade 2. Complete os espaços corretamente com as palavras do quadro. Então, ali no quadro a gente tem várias palavras. E vocês vão completar as frases que tem lá embaixo com as palavras que tem no quadro. Flores, verduras, plantas, legumes, pomar, frutíferas, horta e jardim. Letra A. Podemos formar grupos de pontinhos, pontinhos, de acordo com os nossos interesses. Letra B. Plantando árvores, pontinhos, pontinhos, formamos um pontinho, pontinho. Letra C. Cultivando pontinhos e pontinhos, organizamos uma pontinhos. Letra D. Semeando pontinhos, criamos um pontinhos. Vocês vão ter que completar com as palavrinhas que estão lá no quadro, beleza? Atividade 3. Observe os quadros abaixo e pinte de acordo com a legenda. Então, as flores vocês vão pintar de vermelho. Aonde tem verduras e legumes, vocês vão pintar de verde. E aonde tem frutas, vocês vão pintar de amarelo. Atividade 4. Observe o caça-palavras abaixo e encontre as palavras da lista. Então, ali a gente tem várias palavras naquela lista de compras, na lista de verduras, frutas, legumes, flores, e vocês vão procurar no caça-palavras. Então, a gente tem a palavra dália, abacate, feijão, couve, tomate, uva, caju, alface, café, rosa, laranja e margarida. Então, ali vocês vão ter que procurar naquele caça-palavras essas palavras. Joia, galera, a atividade de hoje tá bem tranquila. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionada às nossas atividades, deixa aqui no grupo para eu estar solucionando. Tá certo, meus amores? Meu beijo para vocês e até mais. Tchau!